Você já presenciou um CEO poderoso literalmente se ajoelhar diante da filha a quem ele havia agredido? 3 semanas antes do anúncio mais importante da minha carreira, meu pai me deu um tapa no rosto durante o jantar de ação de graças em família. Não foi uma leve repreensão, foi um tapa forte que deixou minha bochecha ardendo e 32 parentes paralisados em choque. O motivo? Eu me recusei a assinar as plantas arquitetônicas que meu irmão havia roubado de mim. Mas o que meu pai não sabia era que sua neta, Emma, vinha gravando tudo em seu tablet. E 3 semanas depois, no anúncio da parceria com o campus da Morrison Tech, com 500 executivos de tecnologia presentes, aquelas 5 palavras que ela disse ao microfone não apenas expuseram o roubo dele. Eles destruíram todo o império dele em menos de 30 segundos. Meu nome é Freda Enders, tenho 38 anos, e esta é a história de como a reputação impecável da minha família desmoronou quando a verdade finalmente veio à tona. Se você está assistindo a isso, inscreva-se no canal e me diga de onde você está assistindo. Durante 15 anos, trabalhei como arquiteto em Seattle. No entanto, minha família nunca perguntou sobre meus projetos. Não quando me formei no MIT com honras. Não quando ganhei o prêmio de design do Noroeste do Pacífico. Nem mesmo quando meu trabalho apareceu na Architectural Digest, embora eles nunca tenham sabido que era eu. Veja bem, na família Enders, havia apenas um arquiteto que valia a pena mencionar, meu irmão Marcos, vice-presidente da empresa de nosso pai, a Ender Development Group. 4.000 funcionários, uma torre reluzente no centro de Seattle e um CEO que dominava todos os ambientes em que entrava. Esse era Robert Enders, meu pai. Nos jantares em família, a conversa sempre seguia o mesmo roteiro. Meu pai elogiava o mais recente projeto inovador de Marcos, enquanto a esposa de Marcos, Sarah, sorria radiante e acrescentava detalhes sobre a nova casa de férias ou o barco deles. Enquanto isso, eu ficava sentada em silêncio com Emma, cortando a comida dela e garantindo que ela comesse os legumes, enquanto a conversa fluía ao nosso redor como se fôssemos móveis. Freda, querida, disse minha tia Patrícia no jantar da Páscoa passada, você é tão boa com a Emma. É isso que realmente importa, ser uma boa mãe. Nem todo mundo precisa correr atrás de grandes carreiras. O que eles não sabiam, algo que eu nunca contei a ninguém da minha família, era que eu havia fundado o Freda Studios 5 anos atrás. 25 funcionários, um escritório em Belton e um portfólio de projetos sustentáveis que chamaram a atenção de pessoas muito importantes. Mas sempre que eu pensava em mencionar isso, ouvi a voz do meu pai, de quando eu tinha 23 anos, Freda, você é muito frágil para o mundo dos negócios. Deixe a construção do império para o Marcos. Então eu fiz. Pelo menos, era nisso que todos acreditavam. Os roubos começaram pequenos, quase inocentes. Em 2019, Marcos me ligou tarde de um domingo à noite. E aí, mana, tô numa enrascada. Meu pai quer ver os esboços preliminares da reforma da Biblioteca Pública de Seattle amanhã. Você pode me ajudar a pensar em algumas ideias? Só preciso de uma perspectiva diferente. Passei 4 horas em uma videochamada esboçando um projeto eco-integrado com câmaras de luz natural e paredes verdes. Marcos tomou notas, agradeceu-me profusamente e prometeu dar-me o devido crédito como consultor. 6 meses depois, vi meu projeto exato no Seattle Times com a manchete: Marcos Enders revoluciona o espaço público com design ecológico inovador. A segunda vez foi em 2021. Família ajuda família, disse Marcos, aparecendo no meu apartamento com café e doces. O empreendimento de uso misto de Belleville. Papai está me pressionando. Você sempre teve um ótimo senso de espaço. Reformulei completamente o conceito dele, transformando um centro comercial sem graça em um polo comunitário de vários andares com jardins na cobertura. O projeto ganhou 3 prêmios. Meu nome não apareceu em lugar nenhum. Em 2023, ele nem fingia mais. Simplesmente me encaminhou seu projeto à beira-mar com um bilhete: preciso disso resolvido até segunda-feira. Obrigado. E, como um idiota, eu consertei. Porque é isso que a filha invisível faz. Ela ajuda. Ela permanece em silêncio. Ela não causa problemas. Emma observou tudo isso com seus olhos perspicazes de 12 anos. Mãe, perguntou ela certa noite enquanto eu trabalhava no último problema de Marcos, por que o tio Marcos sempre leva o crédito pelas suas ideias?
Olhei para minha filha, brilhante, corajosa, tudo que eu não era na idade dela, e disse: às vezes, manter a paz é mais importante do que receber reconhecimento. Ela franziu a testa. Isso não me parece certo. Não era. Mas eu ainda não sabia disso. Emma sempre fora diferente dos outros filhos dos Enders, os meninos de Marcos, que brincavam de forma bruta e quebravam coisas, e as filhas da prima Patrícia, que só se importavam com seguidores no Instagram. Minha filha observava tudo com aqueles olhos castanhos pensativos, processando o mundo como um computador analisando um código. Ela havia descoberto algo interessante sobre o tablet do avô no verão passado. Robert sempre deixava o computador à mostra durante as reuniões de família, conectado a tudo, porque, como ele dizia, quem vai roubar de mim na minha própria casa? Emma ficava sentada quietinha num canto, supostamente jogando, mas eu tinha notado que seus dedos se moviam com muita determinação na tela. O vovô me deixa usar o tablet dele porque sou a única neta com cérebro, Emma me disse certa vez, repetindo as palavras de Robert com uma leve revirada de olhos. Ele realmente disse isso, mãe, na frente do Tommy e do Jake. Eu deveria ter prestado mais atenção ao que ela estava fazendo com aquele tablet. Eu deveria ter percebido que minha filha herdou mais do que apenas meu olhar arquitetônico. Ela tinha adquirido a mente estratégica que eu nunca desenvolvi. Certa noite de outubro, encontrei-a transferindo arquivos para um pendrive. Projeto de pesquisa, disse ela rapidamente, fechando o laptop. Sobre arquitetura sustentável para escolas. Precisa de ajuda? Ofereci. Não, eu tenho tudo o que preciso. Ela fez uma pausa e acrescentou: mãe, você sabia que o tablet do vovô faz backup automático de todos os e-mails dele, e do tio Marcos também, já que estão na mesma conta corporativa? Eu estava distraída, trabalhando para cumprir um prazo. Que bom, querida. Ela me lançou um olhar que eu não entendi na hora, uma mistura de decepção e determinação. Um dia você vai precisar de provas, mãe. E quando precisar, eu as terei. Achei que ela estava sendo dramática. Crianças de 12 anos costumam ser. Eu não fazia ideia de que ela estava se preparando para a guerra. Se você já se sentiu invisível na sua própria família ou já teve alguém que levou o crédito pelo seu trabalho árduo, clique no botão de inscrição agora mesmo. Prometo que o que acontecerá a seguir lhe mostrará exatamente como recuperar o seu poder. E, por favor, compartilhe isso com alguém que precise ouvir que seu dia de reconhecimento está chegando. Vamos continuar. O dia 15 de setembro mudou tudo. Eu estava no meu escritório em Belton revisando plantas com minha equipe quando o e-mail chegou. O remetente me fez verificar 2 vezes, David Morrison, CEO da Morrison Technologies. Prezada senhorita Enders, sua empresa foi selecionada como uma das 3 finalistas para o projeto do Campus Tecnológico Morrison. Por favor, prepare uma apresentação completa para o nosso conselho até 20 de novembro. Minhas mãos tremiam enquanto eu lia os detalhes: 500 mil pés quadrados, 10 mil funcionários, um campus sustentável que redefiniria o cenário tecnológico de Seattle. Valor do contrato: $45 milhões, com prazo de 6 meses para o plano diretor. Nossa, sussurrou minha designer principal, lendo por cima do meu ombro. Eles só convidaram 3 empresas, a AOM de Nova York, a Cellar de Los Angeles e nós. Desci a página até a lista de empresas que não haviam sido selecionadas. Ali, no número 37 de 47 propostas rejeitadas, Ender Development Group. A empresa do meu pai nem sequer tinha passado da primeira fase. Precisamos de todos nisso, eu disse à minha equipe. Jornadas de 18 horas, se necessário. Esta é a nossa chance de chegar às grandes ligas. A situação não poderia ser mais crítica. Eu havia investido $500 mil das minhas economias pessoais nesta apresentação. Se perdêssemos, eu teria que fechar o estúdio. Mas se nós ganhássemos... Sua visão está perfeitamente alinhada com nossos objetivos de sustentabilidade, escreveu Morrison em uma nota pessoal. Estamos particularmente impressionados com sua abordagem inovadora para a integração entre vida profissional e pessoal no projeto arquitetônico. A apresentação ocorreu em 28 de novembro, dia de Ação de Graças. No mesmo dia, minha família sempre se reunia na propriedade do meu pai em Mercer Island para nossa celebração anual de seu sucesso. Este ano seria diferente. Eu simplesmente não sabia o quão diferente era.
Os 2 meses seguintes desapareceram num turbilhão de rascunhos, modelos e cálculos. Minha equipe trabalhou como se suas vidas dependessem disso, porque, profissionalmente, dependiam mesmo. Se perdermos esta licitação, o Freda Studio fechará em janeiro. Eu já tinha atingido o limite máximo do nosso crédito e adiado o recebimento do meu próprio salário por 6 meses. Tem certeza disso? Perguntou meu diretor financeiro, enquanto revisava nossas despesas. Estamos apostando tudo em um único projeto. Se jogarmos pelo seguro, permaneceremos pequenos para sempre, respondi, embora meu estômago estivesse embrulhado. Além disso, nosso projeto é revolucionário, 40% mais eficiente do que qualquer coisa que a Ender Development já construiu. O que eu não lhe contei foi que eu vim aperfeiçoando esse projeto há 3 anos, o mesmo projeto que Marcos havia descartado como ambicioso demais quando compartilhei com ele em 2021. Ele havia se apropriado das minhas ideias para o projeto à beira-mar, mas ignorou a visão mais ampla. Essa visão poderia nos lançar à estratosfera ou destruir tudo o que eu havia construído. Emma me observava trabalhar até tarde da noite, trazendo-me chá e sentando-se em silêncio para fazer sua lição de casa. Você vai ganhar, mãe, disse ela certa noite. Como você sabe? Porque você realmente se importa com as pessoas que vão trabalhar lá. O vovô e o tio Marcos só se importam com a metragem quadrada e as margens de lucro. Ela fez uma pausa. Eu vi as propostas deles, sabe, no tablet. Parei de digitar. Emma, você não deveria. Os designs deles são chatos, mãe. Os seus fazem as pessoas quererem ir trabalhar. Ela juntou seus livros. Só me prometa uma coisa. Quando você ganhar, não deixe que eles levem o crédito desta vez. O peso das suas palavras recaiu sobre os meus ombros. Não se tratava mais apenas de dinheiro ou reconhecimento. Tratava-se de mostrar à minha filha que a verdade e o talento podiam triunfar sobre as conexões e o roubo. Chegou o dia 28 de novembro, cinzento e com garoa, o típico clima de ação de graças em Seattle. Eu estava sentada no meu carro, em frente à propriedade do meu pai em Mercer Island, observando Emma mexer nervosamente no celular no banco do passageiro. Não precisamos entrar, eu disse. Sim, nós queremos. Emma ajeitou o vestido. Além disso, o tio Marcos convidou aqueles 2 investidores de Portland. Vai ser interessante. Às 18 horas em ponto. Entramos no hall de mármore onde 32 membros da família já estavam reunidos, com taças de champanhe nas mãos. A casa cheirava a peru e aos charutos caros do meu pai. Marcos estava de pé junto à lareira, conversando animadamente com os sócios do pai, sua voz ecoando pela sala. O campus da Morrison Tech vai revolucionar o horizonte de Seattle, ele dizia. Minha equipe está trabalhando em algo especial há meses. Meu sangue gelou. Aproximei-me, com Emma logo atrás. Marcos estava mostrando em seu tablet imagens de projetos arquitetônicos, imagens que eu havia criado. Aquelas que eu criei em 2021, os esboços preliminares que compartilhei com ele antes de saber mais sobre o assunto. Ele as havia modificado ligeiramente, mudado algumas cores, adicionado o logotipo de sua empresa, mas a estrutura era minha. Trabalho impressionante, Marcos, exclamou Robert, dando um tapinha no ombro do filho. É por isso que a Ender Development lidera o setor. A inovação corre em nossas veias. Sarah, esposa de Marcos, comentou ao lado dele. Marcos mal dormiu durante semanas aperfeiçoando isso. Que dedicação! Fiquei paralisado enquanto os parentes se reuniam ao meu redor, elogiando o gênio de Marcos. 3 anos do meu trabalho, da minha visão, sendo exibidos como seu triunfo. A mão de Emma encontrou a minha e apertou-a com força. Mãe, ela sussurrou, mas eu vi sua outra mão deslizar para o bolso, tirando o tablet do avô que ela de alguma forma já havia conseguido. A luz de gravação estava acesa. Os olhos de Marcos encontraram os meus do outro lado da sala. Ele sorriu, aquele mesmo sorriso de sempre, o sorriso que dizia, o que você vai fazer a respeito? Marcos aproximou-se com uma pasta, e seu sorriso se alargou. Freda, que timing perfeito. Preciso que você assine algo. A conversa na sala continuou, mas senti vários olhares se voltarem para nós. Ele abriu a pasta, revelando um formulário de confirmação de consulta, um documento que afirmava que eu havia dado pequenas contribuições ao projeto do campus da Morrison Tech como um favor familiar.
Só uma formalidade, disse Marcos com naturalidade. Para os arquivos. Olhei para o documento e depois para ele. Não. Aquela única palavra interrompeu as conversas próximas. O sorriso de Marcos vacilou. Vamos lá, não seja difícil. É dia de ação de graças. Não vou assinar isso. A atenção de Robert voltou-se para nós como a de um falcão que avista uma presa. Ele caminhou até lá, sua presença imediatamente dominando o espaço. Qual é o problema aqui? A Freda está sendo teimosa, disse Marcos. Só preciso da assinatura dela em um formulário de consulta. Estes são os meus projetos, disse eu, em voz baixa, mas com clareza, de 2021. Tenho os arquivos originais. A sala ficou em silêncio. 32 rostos se voltaram para o nosso canto. A expressão de Robert escureceu. Não seja ridículo, disse ele. Marcos está trabalhando nisso há meses. Na verdade, 3 anos, respondi. Desde que os criei. Sarah deu uma risada áspera e desdenhosa. Isso é constrangedor, Freda. Todos nós sabemos que você ajuda às vezes, mas levar o crédito pelo trabalho do Marcos. Assine o formulário, ordenou Robert, baixando a voz para aquele tom que eu temia desde a infância. Apoie seu irmão. É isso que a família faz. Família não rouba, disse Emma de repente, sua voz jovem rompendo a tensão. Todos se viraram para olhar para minha filha de 12 anos, que estava parada com o tablet do avô nas mãos. Emma, fique fora disso, avisou Robert. Mas os dedos de Emma já estavam se movendo pela tela. E percebi de repente que ela não estava apenas gravando, ela estava acessando algo completamente diferente. Seu ingrato fracassado, a voz de Robert ecoou pela sala. Depois de tudo que esta família fez por você. Ele se levantou, sua estatura de quase 2 metros imponente sobre mim. Você vive na sombra do seu irmão porque é lá que você pertence. Marcos construiu um império enquanto você brincava com seus rabiscos. Não são esboços, eu disse, com a voz trêmula, mas determinada. São desenhos registrados, meus desenhos. Você vai assinar esse documento? Robert se aproximou, o rosto vermelho de raiva. Ou não será mais bem-vindo nesta casa. Então não sou mais bem-vindo. O tapa veio rápido e forte. Sua palma atingiu minha bochecha com um estalo que ecoou pelas paredes de mármore. A força me jogou para o lado, agarrei-me à mesa para não cair. Ouviram-se exclamações de espanto por toda a sala. Alguém deixou cair um copo. Senti minha bochecha queimar, lágrimas brotando em meus olhos, não de dor, mas da pura humilhação de ser agredida como uma criança na frente de todos, primos, tias, tios, minha filha, até mesmo os sócios de Marcos de Portland. Saia daqui, disse Robert friamente. Saia da minha casa até aprender a respeitar. Sarah deu um sorriso irônico. Marcos desviou o olhar. Nenhuma das 32 pessoas naquela sala com parentes disse uma palavra em minha defesa. Endireitei-me, toquei minha bochecha ardente e olhei meu pai nos olhos. Cansei de aprender a sua versão de respeito. Peguei minha bolsa e caminhei em direção à porta, meus saltos clicando no mármore. Emma seguiu-a, mas não sem antes parar ao lado do avô. Eu tenho tudo, vovô, disse ela baixinho, erguendo o tablet dele. Tudo. O rosto de Robert empalideceu, mas eu já estava puxando Emma para fora da porta. No carro, ela sussurrou, mãe, tenho 3 anos de e-mails entre o tio Marcos e o vovô. Todos os projetos roubados, todas as mentiras. Na manhã seguinte, 29 de novembro, às 8 horas, meu telefone vibrou com um e-mail que fez minhas mãos tremerem. O próprio David Morrison, não um assistente ou alguém do RH. Prezada Freda, parabéns. Após uma análise minuciosa, o Freda Studio foi selecionado como o escritório de arquitetura principal para o campus da Morrison Tech. A decisão do conselho foi unânime. Sua visão supera tudo o que já vimos. Li 3 vezes antes de finalmente entender. Nós tínhamos ganhado 45 milhões de dólares. O contrato estava anexado 23 páginas de linguagem jurídica que basicamente diziam que a Freda Studio teria direitos exclusivos, nenhuma subcontratação para concorrentes e, o mais importante, uma cerimônia de assinatura em 19 de dezembro no Centro de Convenções de Seattle.
A página 18 me fez prender a respiração. Entre as propostas rejeitadas, o Ender Development Group foi especificamente listado como tendo falhado em atender aos requisitos básicos de inovação. Meu telefone tocou, era o telefone pessoal de David Morrison. Freda, trabalho maravilhoso. Precisamos conversar sobre algo em particular antes do anúncio. Seu tom mudou, tornando-se mais sério. Recebemos algumas preocupações sobre as práticas comerciais da Ender Development. Vários ex-funcionários entraram em contato com alegações preocupantes sobre roubo de propriedade intelectual. Meu estômago se contraiu. Entendo. Na Morrison Tech, levamos a integridade muito a sério. Queria que você soubesse que investigamos tudo minuciosamente. Seus projetos eram claramente superiores, mas, mais importante ainda, eram genuinamente seus. Os metadados comprovam isso. Ele fez uma pausa. Também quero convidar pessoalmente seu pai para comparecer ao anúncio, como líder empresarial local. Acho importante que ele veja o que é inovação de verdade. Depois que desliguei o telefone, Emma apareceu na minha porta. Nós ganhamos? Nós vencemos. Ela sorriu, aquele sorriso sábio além da sua idade. Ótimo, porque acabei de organizar os arquivos do vovô. Você vai querer ver o que o tio Marcos enviou para Morrison Tech. É quase uma cópia exata da sua proposta de 2021. As 3 semanas entre a vitória e o anúncio se transformaram em um jogo de xadrez estratégico. A equipe de Morrison coordenou cada detalhe do evento de 19 de dezembro, 500 convidados, incluindo CEOs de empresas de tecnologia, investidores de capital de risco, autoridades municipais e, principalmente, líderes empresariais locais de destaque, como Robert Enders. Seu pai confirmou presença imediatamente, disse-me a assistente de Morrison. Ele parecia muito ansioso para comparecer. Claro que sim. Robert nunca perdia uma oportunidade de fazer networking com pessoas influentes do setor tecnológico. Ele não fazia ideia de que eu era o arquiteto que estava sendo anunciado. Emma passou aquelas semanas com uma concentração que me surpreendeu. Mãe, preciso te mostrar uma coisa. Ela transformou meu escritório em casa no que parecia uma sala de guerra jurídica, e-mails impressos, registros de data e hora, históricos de arquivos, tudo organizado cronologicamente. Isto é de 2019, disse ela, apontando para um e-mail. Tio Marcos para o avô, a Freda ajudou no projeto da biblioteca. Devemos dar os créditos a ela? Resposta do avô, não precisa complicar as coisas. Deixe isso para nós mesmos. Emma, como você? O tablet do meu avô sincroniza tudo automaticamente com a nuvem. Ele me deu a senha no ano passado para baixar jogos. Ela retirou um pendrive. Todos os designs roubados, todos os e-mails reivindicando a autoria, 3 anos de provas, todas obtidas legalmente porque ele me deu permissão para usar o dispositivo dele. Ela chegou a criar uma apresentação, profissional, impecável, devastadora. Só por precaução, caso você precise, disse ela. No dia 18 de dezembro, Morrison ligou novamente. Freda, você se importaria se sua filha se juntasse a você no palco amanhã? Minha esposa ouviu falar dela através da minha assistente. Aparentemente, ela é muito talentosa. Adoramos dar destaque a jovens mulheres nas áreas de STEM, ciência, tecnologia, engenharia e matemática, ponto. Olhei para Emma, que fingia fazer o dever de casa enquanto, obviamente, ouvia a conversa alheia. Acho que ela adoraria isso. Perfeito. Ah, e seu pai confirmou que estará na área VIP, na primeira fila, bem no centro. Emma e eu trocamos olhares. Todas as peças estavam no lugar. Você consegue imaginar a expressão no rosto do meu pai quando ele perceber o que está prestes a acontecer? Se você já sonhou com o momento em que alguém que te subestimou finalmente reconhece o seu verdadeiro valor, clique no botão a curtir e deixe um comentário abaixo. O que você faria na minha situação? Revelaria tudo ou ficaria em silêncio? E então, chegou o momento em que tudo mudou. 19 de dezembro, 14 horas. O grande salão de baile do Centro de Convenções de Seattle brilhava com o azul e prata característicos da Morrison Tech. 500 cadeiras estavam dispostas de frente para um palco enorme, onde 3 telas exibiam o logotipo da Morrison.
A sala estava lotada de executivos do setor de tecnologia, seu patrimônio líquido combinado provavelmente ultrapassava o orçamento do estado de Washington. Dos bastidores, vi Robert entrar com Marcus e Sarah. Meu pai circulava pelo salão como se fosse o dono do lugar, apertando as mãos do CEO, rindo de suas piadas, posicionando-se perfeitamente na primeira fila da área VIP. Marcus sentou-se ao lado dele, ajustando a gravata e checando o celular. Sarah já estava tirando selfies. Seu pai parece confiante, observou David Morrison, aparecendo ao meu lado. Ele tem dito a todos que a Ender Development fará um grande anúncio em breve. Ele faz isso? Morrison sorriu. Que eu saiba, não. Ele lançou um olhar para Emma, que estava perto dela, vestindo um vestido azul marinho e com um tablet na mão. Sua filha perguntou se poderia conectar o dispositivo dela ao nosso sistema de apresentação. Minha equipe técnica autorizou. Garoto inteligente. Assustadoramente inteligente, concordei. As luzes diminuíram de intensidade. Morrison subiu ao palco sob aplausos estrondosos. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao futuro da arquitetura tecnológica sustentável. Ele começou com declarações de visão e metas de sustentabilidade. Vi Robert concordando com a cabeça, desempenhando o papel de líder cívico engajado. Marcus sussurrou algo para Sarah, que riu. Analisamos 47 propostas, continuou Morrison, de empresas consolidadas como a AOM, a Celari, sim, o Ender Development Group. Robert endireitou-se, com um pequeno sorriso nos lábios. Várias pessoas olharam para ele com interesse. Mas uma proposta se destacou. Uma empresa entendeu que os edifícios não são apenas estruturas, são ecossistemas para o potencial humano. Marcus inclinou-se para a frente. Sarah preparou o celular para tirar fotos. Robert ajeitou o paletó. Eles não faziam ideia de que seu mundo estava prestes a desmoronar. Morrison prosseguiu, cada palavra contribuindo para a revelação. O processo de seleção foi rigoroso. Avaliamos inovação, sustentabilidade, principalmente, integridade. O Ender Development Group, disse ele, e Robert visivelmente se vangloriou, apresentou uma proposta que me era familiar. Familiar demais, na verdade. Um murmúrio percorreu a multidão. O sorriso de Robert vacilou, mas se manteve. Na verdade, vários projetos pareciam ser versões de trabalhos que já tínhamos visto antes, conceitos reciclados, inovações emprestadas. Morrison clicou no controle remoto e um dos desenhos de Marcus apareceu na tela. Competente, mas sem originalidade. Vi o rosto do meu irmão perder a cor. Ele reconheceu a crítica, era o mesmo feedback que eu lhe havia dado 3 anos atrás sobre aquele mesmo projeto. No entanto, a voz de Morrison se elevou, uma empresa apresentou algo revolucionário. Uma reinvenção completa de como o espaço de trabalho e as necessidades humanas se interconectam. Robert sussurrou para um CEO ao seu lado, em voz alta o suficiente para que as fileiras próximas ouvissem: minha empresa sempre ultrapassa limites. Nós definimos o padrão em Seattle. O CEO acenou com a cabeça educadamente. Outros se voltaram para Robert com um interesse renovado, supondo que ele estava prestes a ser anunciado. Marcus pegou o celular, provavelmente para verificar se algum comunicado havia vazado. Sarah alisou o cabelo, preparando-se para seu momento de brilhar. Esta empresa, disse Morrison, é liderada por alguém que entende que a verdadeira inovação vem de uma visão autêntica, não de ideias emprestadas. Esse é o jeito Enders, disse Robert a outro VIP, em voz alta o suficiente para ser ouvido. A inovação corre em nossas veias. Emma aproximou-se de mim nos bastidores. Devo me preparar? Espere só um pouco, sussurrei. Morrison clicou novamente no controle remoto. Meu desenho preencheu todas as 3 telas, o original, não a versão adulterada do Marcus. Senhoras e senhores, por favor, recebam o arquiteto principal do campus da Morrison Tech. Robert já começava a se levantar, levando a mão ao botão do paletó. Freda Enders, CEO e arquiteta principal do Freda Studio. Os holofotes me iluminaram quando entrei no palco. 500 pessoas se viraram, flashes de câmeras dispararam e, na primeira fila, meu pai se levantou de um salto, não para aplaudir, mas em choque. Seu rosto passou da confusão ao reconhecimento e à fúria em questão de 3 segundos.
A taça de champanhe de Marcos escorregou de sua mão e se estilhaçou no chão. O celular de Sarah, erguido para uma foto triunfante, baixou lentamente enquanto sua boca se abria em espanto. Os aplausos foram estrondosos, mas só ouvi o silêncio vindo do setor reservado à minha família. Robert ficou paralisado, sua posição semi-ereta o fazendo parecer ridículo enquanto todos os outros permaneciam sentados e aplaudindo. Obrigado, David, eu disse ao microfone, com a voz firme e clara através do sistema de som. Este projeto representa tudo aquilo em que acredito que a arquitetura deve ser: sustentável, centrada no ser humano e honesta. Robert afundou na cadeira como se alguém tivesse cortado suas cordas. Várias pessoas importantes olharam para ele com confusão, e em seguida o reconheceram. Ela não era filha dele? Aquela da Enders Development? Emma subiu ao palco ao meu lado, elegante e confiante, carregando o tablet do avô. Morrison sorriu e fez um gesto para que ela se juntasse a nós. Antes de discutirmos o projeto, continuei, quero agradecer a minha filha, Emma, cujo apoio inabalável e notável perspicácia tornaram isso possível. Emma aproximou-se do microfone que haviam preparado para ela. Ela olhou diretamente para Robert e depois para a plateia. Meu avô me disse uma vez que o sucesso exige que você reconheça a excelência onde quer que ela esteja, disse ela com clareza. Mas minha mãe me ensinou que o verdadeiro sucesso vem de criar a sua própria excelência. Ela conectou o tablet ao sistema de apresentação com uma facilidade impressionante. Acho que todos aqui deveriam saber a verdade sobre de onde realmente vem a excelência. Assumi o controle da apresentação, clicando nos meus 5 primeiros slides. Os telões gigantes exibiam minha visão com detalhes impressionantes, integração de painéis solares que pareciam obras de arte, cabines de trabalho que podiam ser reconfiguradas de acordo com as necessidades da equipe, jardins que purificavam o ar e, ao mesmo tempo, ofereciam espaços para meditação. O projeto da Freda Studio atinge 90% de eficiência energética, anunciou Morrison ao meu lado. Isso é 30% melhor do que qualquer concorrente, incluindo o Enders Development Group, que ficou com 60%. Ouviram-se exclamações de espanto na multidão. Os profissionais do setor inclinaram-se para a frente, analisando os números. A otimização do orçamento é ainda mais impressionante, continuei, mostrando o detalhamento dos custos. Estamos a concluir este projeto com um custo 15% inferior ao das propostas concorrentes, ao mesmo tempo que superamos todos os indicadores de sustentabilidade. Para colocar isso em perspectiva, acrescentou Morrison, com a voz clara, a proposta da Ender Development teria custado $18 milhões a mais e levado 8 meses a mais. O projeto deles ficou em último lugar no nosso índice de inovação, em último lugar mesmo. O rosto de Robert passou de vermelho para branco. Marcos deixou-se cair na cadeira. Diversas personalidades importantes que estavam conversando com Robert mais cedo se afastaram, criando uma distância sutil. Nosso cronograma prevê a conclusão 2 meses antes do prazo, expliquei, clicando para o próximo slide. Isso é possível porque não estamos reciclando ideias antigas nem adaptando conceitos emprestados. Cada elemento foi projetado especificamente para as necessidades exclusivas da Morrison Tech. Um investidor de capital de risco na terceira fila levantou a mão. Há quanto tempo a Freda Studio está desenvolvendo este projeto? Os conceitos fundamentais, 3 anos, respondi, olhando diretamente para Marcos. Embora certos elementos tenham sido prematuramente compartilhados com outros que tentaram reivindicá-los como seus. Emma deu um pequeno passo à frente, com o dedo pairando sobre a tela do tablet. A ameaça era sutil, mas clara. Morrison sorriu. Foi por isso que escolhemos a Freda. Autenticidade e inovação não podem ser falsificadas ou roubadas. Emma aproximou-se do microfone, sua voz jovem rompendo os murmúrios. Senhor Morrison, posso compartilhar algo importante? Morrison assentiu com a cabeça, intrigado. A plateia silenciou, encantada com a desenvoltura da menina de 12 anos. Há 3 semanas, meu avô deu um tapa na minha mãe durante o jantar de ação de graças, disse Emma, com clareza. 500 pessoas suspiraram. Porque ela não quis ceder o crédito pelo seu próprio trabalho. Ela tocou no tablet, de repente, a tela principal se encheu de vídeo, imagem cristalina, áudio perfeito. Lá estava Robert, com o rosto contorcido de raiva. Foi então que ele sentiu a mão batendo no meu rosto. O som do tapa ecoou pelo centro de convenções.
Seu fracassado ingrato, a voz gravada de Robert ecoou pelos alto-falantes. O vídeo continuou por 30 segundos, a humilhação, o silêncio dos familiares, minha saída digna. Quando terminou, o salão de baile ficou em silêncio sepulcral. Emma olhou diretamente para o avô. Mas isso não é tudo. Ela deslizou o dedo novamente. Estes são e-mails trocados entre meu avô e meu tio Marcos. 3 anos deles. A tela ficou repleta de e-mails. Fred ajudou no projeto da biblioteca. Devemos dar-lhe os créditos? Não há necessidade de complicar as coisas. Use os projetos para a orla marítima da Freda, mas registre-os em seu nome. Ela não vai reclamar. Ela nunca reclama. Então Emma pronunciou as 5 palavras que destruíram tudo. O vovô roubou os desenhos da mamãe várias vezes. O último slide mostrava comparações lado a lado, meus arquivos originais com data e hora e metadados ao lado dos arquivos enviados por Marcos para Morrison Tech, idênticos até nas medidas, com apenas cores e logotipos alterados. Robert tentou se levantar para ir embora, mas a multidão o empurrou. Os seguranças, respondendo ao sinal discreto de Morrison, posicionaram-se junto às saídas, sem bloquear a passagem de ninguém, apenas observando. Senhor Morrison, disse Emma calmamente, o senhor disse que a integridade importa. É assim que a integridade se manifesta, dizer a verdade mesmo quando a família está envolvida. A apresentação de Emma prosseguiu com precisão cirúrgica. Ela abriu as propriedades do arquivo, mostrando as datas de criação do meu computador, 2019, 2021, 2023. Depois vinham as versões do Marcos, sempre semanas ou meses depois, com as minhas medidas e especificações originais apenas disfarçadas. Este e-mail é particularmente interessante, disse Emma, mostrando uma mensagem de Marcos para a comissão de seleção da Morrison Tech. Meu projeto ecológico inovador foi desenvolvido ao longo de 3 anos de pesquisa. Ela deslizou o dedo na tela. Aqui está o arquivo original da mamãe, datado de 3 anos e 4 meses atrás. Observe o nome do arquivo, F_Ecodesig_original_V1. Um CEO de uma empresa de tecnologia que estava na plateia se levantou. Isto é roubo de propriedade intelectual. Roubo documentado e premeditado. Morrison assentiu com seriedade. Já suspeitávamos disso quando analisamos as propostas. A proposta da Ender Development parecia derivada, porque era. Produtos plagiados nunca brilham tanto quanto o original. Robert finalmente encontrou sua voz. Isso é um assunto de família. Você não pode. Na verdade, podemos sim, interrompeu Morrison. Quando você envia propostas fraudulentas para minha empresa, isso se torna assunto meu. Quando você usa sua reputação para roubar da sua própria filha, isso se torna assunto de todos. Todas as câmeras estavam agora focadas em Robert. Todos os jornalistas de tecnologia em Seattle estavam digitando furiosamente em seus celulares. Alguém já estava transmitindo ao vivo. Emma acrescentou um último slide, uma compilação de prêmios e reconhecimentos que Marcos recebeu por meus projetos. 7 prêmios, 12 artigos de destaque, aproximadamente $32 milhões em contratos, tudo baseado em trabalho roubado. Ela olhou para a plateia. Minha mãe nunca quis que isso se tornasse público. Ela só queria construir espaços bonitos e sustentáveis. Mas, às vezes, o silêncio protege as pessoas erradas. Marcos tentou falar. Isso foi tirado de contexto. O contexto, disse Morrison friamente, está na tela. Seus próprios e-mails, Sr. Enders. Suas próprias palavras. Morrison virou-se para a plateia, sua voz transmitindo a autoridade de alguém que acabará de tomar uma decisão de $45 milhões. Com efeito imediato, o Ender Development Group está banido de todos os projetos da Morrison Tech, atuais e futuros. Não trabalhamos com ladrões. O telefone de Robert começou a tocar incessantemente. Ele tentou silenciá-lo às pressas, mas a luz continuava acendendo, uma chamada após a outra. 3 CIOR que estavam sentados perto de Robert se levantaram e saíram sem dizer uma palavra. Um deles parou ao meu lado no palco. Senhora Enders, gostaria de discutir nossa nova sede quando a senhora tiver disponibilidade. Precisamos de alguém com integridade comprovada. Morrison retornou ao pódio. Vamos ao que interessa.
Freda, você nos daria a honra de assinar o contrato? A mesa de assinatura do contrato foi trazida ao palco, 45 milhões de dólares, 6 meses para mudar o horizonte de Seattle. Enquanto eu assinava, as câmeras registraram tudo, a devastação de Robert, o pânico de Marcus, Sarah apagando freneticamente suas postagens nas redes sociais pelo celular. Segurança, disse Morrison em voz baixa, por favor, acompanhem os representantes da Ender Development para fora. Eles estão atrapalhando o nosso evento. 2 guardas se aproximaram de Robert e Marcus não de forma brusca, mas com firmeza. A caminhada da vergonha entre 500 das pessoas mais influentes de Seattle. Alguém começou a bater palmas lentamente. Outros se juntaram a nós não pela saída de Robert, mas por minha causa. Emma entregou o tablet a Morrison. A documentação completa está aqui, Sr. Morrison. Cada roubo, cada mentira, cada registro de data e hora, caso alguém volte a questionar a integridade da mamãe. Morrison encarou a situação com solenidade. Isto será guardado como prova. Fraude é um assunto sério. Enquanto a segurança os conduzia para fora, Robert se virou uma vez. Nossos olhares se cruzaram do outro lado do salão de baile. Pela primeira vez na minha vida, vi medo em seus olhos, medo de verdade. O império que ele construíra às custas dos outros estava desmoronando, e todos assistiam à sua queda. No momento em que a cerimônia terminou, eu estava cercado. 5 CEOs de empresas de tecnologia formaram uma fila, cada um com um cartão de visita e uma proposta de projeto. Freda, sou Jennifer Walsh, da Cascade Systems. Temos um projeto de campus de 40 milhões de dólares. Depois do que acabei de presenciar, você é a única arquiteta em quem confio para realizá-lo. Brad Coleman, da Vertex Inteligência Artificial, 60 milhões de dólares para nossa expansão em Portland. Precisamos de alguém que construa com consciência. Quando terminei de reunir todas as cartas, estava diante de contratos potenciais no valor de 120 milhões de dólares. Meu gerente de projeto, que havia participado do evento, ficou boquiaberto ao meu lado. Freda, isto é o resultado de 3, talvez 4 anos de trabalho. Meu telefone vibrou, uma mensagem da minha assessora de imprensa, #DuchesForFreda é o assunto mais comentado em Seattle e o terceiro no país. 17 pedidos de entrevista na última hora. Emma estava ao lado de Morrison, mostrando-lhe outra coisa no tablet. Ele assentiu pensativamente e então se aproximou de mim. Sua filha acabou de me mostrar o que ela fez em programação. Ela criou um programa para rastrear e registrar o horário do roubo de documentos, com apenas 12 anos de idade. Ele sorriu. Estou criando um programa de inovação para jovens. Emma seria nossa primeira participante, bolsa integral até o ensino médio e estágio garantido. Eu também quero aprender arquitetura, disse Emma para ele, como a mamãe, mas com limites mais claros desde o início. O repórter de economia do Seattle Times entrou em contato. Senhora Enders, poderia comentar as implicações para Ender Development? Só posso falar em nome do Freda Studio, respondi com cautela. Estamos focados em construir um futuro sustentável, não em nos apegarmos ao passado. Mas meu celular mostrou o impacto imediato. As ações da Ender Development caíram 18% no pregão após o fechamento do mercado. Apareceu um alerta de notícias, reunião de emergência do Conselho da Ender Development convocada após alegações de fraude. O futuro estava sendo reescrito em tempo real. E, pela primeira vez, eu era o autor. De volta ao nosso escritório em Belton, minha equipe o decorou com champanhe e uma enorme faixa, Freda Studio, construindo o futuro. 25 pessoas que acreditaram em mim quando eu não tinha nada além de esboços e sonhos. Tenho um anúncio a fazer, disse eu, erguendo meu copo. O contrato de Morrison inclui uma estrutura de bônus de desempenho, 2 milhões de dólares, que será distribuída igualmente entre todos vocês. Os aplausos provavelmente puderam ser ouvidos em Portland. Meu arquiteto principal começou a chorar. Minha designer mais jovem, que vinha se alimentando de macarrão instantâneo para pagar o empréstimo estudantil, sentou-se pesadamente. Nós também vamos nos mudar, continuei. A Morrison nos ofereceu um espaço privilegiado na Morrison Tower, 32º andar, com vista para o estreito. Aquilo fica em cima do escritório satélite da Ender Development, alguém apontou. É mesmo? Eu sorri.
Não tinha reparado. Emma sentou-se no canto, finalmente parecendo a menina de 12 anos que era, exausta, mas radiante. Mãe, você não precisa mais se esconder. Eu nunca quis me esconder, eu disse a ela. Só achei que manter a paz era mais importante do que reivindicar meu lugar. E agora? Agora eu sei que, quando você não reivindica o seu lugar, alguém o rouba e o vende de volta para você por um preço exorbitante. Meu celular mostrava 53 chamadas perdidas de vários membros da família. Apaguei todas sem dar ouvidos. Mas uma mensagem em particular me fez parar para pensar, da minha avó, Eleanor. Sua mãe ficaria tão orgulhosa. Ela sempre disse que você tinha talento. Você só precisava encontrar a sua voz. Emma se aconchegou contra mim. Valia a pena perdê-los? Pensei nos 32 parentes silenciosos, nos 15 anos de crédito roubado, naquele tapa que ainda ecoava na minha memória. Eu não os perdi, Eminência, eu nos libertei. O dia 20 de dezembro trouxe avalanche. Acordei e vi que as ações da Ender Development haviam caído 30% nas negociações pré-mercado. Manchete do Seattle Times: Império Ender desmorona em meio a escândalo de fraude. Meu advogado ligou às 7 da manhã. O conselho realizou uma reunião de emergência à meia-noite. Robert foi solicitado a renunciar ao cargo. Marcos está suspenso enquanto aguarda investigação. Isso foi rápido. Um valor de mercado de 400 milhões de dólares desapareceu da noite para o dia. Os membros do conselho estão em pânico. 3 grandes investidores retiraram seus investimentos. Ele fez uma pausa. Há mais. Sarah Enders entrou com um pedido de separação esta manhã. Aparentemente, ela alega que não tinha conhecimento da fraude e quer se distanciar do escândalo. A ironia era deliciosa. Sarah, que tinha ficado ali sorrindo de forma debochada enquanto Robert me dava um tapa, agora se fazia de vítima. Ao meio-dia, a dimensão completa do problema ficou evidente. A investigação revelou que Marcos não havia apenas roubado de mim. Outros 3 arquitetos juniores da Ender Development apresentaram queixas ao longo dos anos, todas abafadas pelo Departamento de Recursos Humanos. O padrão remontava a 7 anos. É sistemático, disse o investigador aos repórteres. Não se tratava de uma disputa familiar. Era uma cultura de roubo corporativo, começando no topo. Meu telefone tocou, era Marcos. Freda, por favor. Você precisa se pronunciar. Diga que foi um mal-entendido. Papai está com dores no peito. O estresse? A verdade não é a causa das dores no peito dele, Marcos. São as escolhas dele. Somos família. A família não rouba. A família não se cala diante do abuso. A família não precisa de assinaturas para sustentar mentiras. Você destruiu tudo. Não, Marcos. Eu revelei tudo. Você destruiu tudo anos atrás quando colocou seu nome no meu primeiro projeto. Eu desliguei. Em menos de uma hora, surgiu um alerta de notícias. Marcos Enders está sendo investigado por 7 anos de roubo de propriedade intelectual. O império não havia simplesmente desmoronado. Tinha sido construída sobre a areia, e a maré da verdade finalmente chegou. A tempestade midiática foi diferente de tudo que eu havia imaginado. A CNN Business exibiu uma reportagem intitulada A Bofetada de Ação de Graças que repercutiu no mundo dos negócios. A Forbes publicou como Freda Enders construiu um império enquanto sua família roubava seus projetos. Minha assessora de imprensa ligou, ofegante, 15 grandes veículos de comunicação querem entrevistas exclusivas. 60 Minutes, Anderson Cooper, The Wall Street Journal. A Netflix acaba de oferecer um contrato para um documentário, Solen Blueprints, The Freda Enders Story, e a Penguin Random House está oferecendo um adiantamento de 6 dígitos para o seu livro, Building Truth, An Architect's Guide to Standing Your Ground. Os números eram impressionantes, mas o que mais me chamou a atenção foram as mensagens. Meu site saiu do ar após receber 2 milhões de visitas em 48 horas. Centenas de e-mails de arquitetos, designers e engenheiros compartilhando suas próprias histórias de créditos roubados. Vocês nos deram permissão para falar, escreveu um deles. Meu chefe vem levando o crédito há 5 anos. Vou me reunir com o RH amanhã.
O artigo da Forbes foi particularmente satisfatório. Fred Enders representa uma nova geração de líderes que se recusam a dar cobertura a empresas familiares tóxicas. O valor de mercado do seu estúdio aumentou 10 vezes da noite para o dia, enquanto a Ender Development enfrenta uma possível falência. Emma me mostrou o celular dela. Mãe, você está bombando no TikTok. A geração Z está te chamando de chefe do projeto e fazendo vídeos sobre como enfrentar famílias tóxicas. Morrison ligou pessoalmente. A imprensa está a mil, mas quero que saiba, nós a escolhemos pelo seu talento, não pelo drama. Ele deu uma risadinha. Embora ver Robert Ender sendo escoltado para fora pela segurança já seja lendário nos círculos tecnológicos. Algum arrependimento em relação à natureza pública disso? Perguntou ele. Só que levei 15 anos para parar de proteger as pessoas erradas. Bem, seus dias de proteção acabaram. Concentre-se em construir. Deixe que os advogados lidem com os destroços. O grupo da família no WhatsApp explodiu como uma zona de guerra digital. Observei as mensagens se acumularem sem responder. Tia Patrícia, Freda, precisamos conversar. Sempre suspeitei que havia algo de errado com o sucesso repentino de Marcos. Tio James, isso deveria ter sido resolvido em particular. Expor assuntos familiares dessa forma é vergonhoso. Primo Derek, na verdade, tio James, acobertar roubo é vergonhoso. Sou do time da Freda. O grupo se dividiu em facções. Por um lado, achei que tinha ido longe demais. A outra metade admitiu ter presenciado comportamentos semelhantes, mas permaneceu em silêncio. Então veio a revelação que mudou tudo. Prima Marie, para ser sincera, Robert me demitiu da Ender Development em 2018 quando me recusei a entregar minha lista de clientes para Marcos. Disse que eu não era uma jogadora de equipe. Outros 3 parentes compartilharam histórias semelhantes, um padrão após o outro de Robert e Marcos assumindo o crédito e expulsando qualquer um que resistisse. Então, inesperadamente, a vovó Eleanor entrou no chat, uma mulher que nunca havia enviado uma mensagem de texto na vida. Eu ensinei meu filho melhor do que isso. Freda, sua mãe ficaria orgulhosa. Ela deixou a empresa da família por motivos semelhantes, embora nunca tenha lhe contado. Robert destruiu a empresa de design de interiores dela ao roubar seus clientes. O chat ficou em silêncio. Minha mãe morreu quando eu tinha 15 anos, e eu nunca soube que ela tinha tido seu próprio negócio, seus próprios sonhos que Robert destruiu. O tio James saiu do grupo. Marcos já havia se retirado. Sarah publicou uma mensagem dizendo: tudo isso é mentira, antes de também ir embora. Mas 12 familiares entraram em contato em particular, compartilhando histórias e oferecendo apoio. A família estava se desintegrando, mas talvez fosse necessário. Talvez as partes saudáveis precisassem ser separadas da parte podre. Algumas árvores precisam de poda para crescer. A vovó Eleanor me mandou uma mensagem privada. Você simplesmente eliminou 30 anos de doença. No dia 22 de dezembro, Robert fez sua jogada. Seu advogado, Harrison Pike, do escritório mais caro de Seattle, enviou uma carta formal oferecendo $10 milhões por uma declaração pública esclarecendo o mal-entendido no evento da Morrison Tech. Meu advogado riu quando leu isso. Ele está desesperado. Isso é uma confissão de culpa disfarçada de documento legal. A carta prosseguia ameaçando com um processo por difamação, alegando sofrimento emocional e danos à reputação comercial, mas as provas eram irrefutáveis: e-mails, registros de data e hora, vídeos, tudo obtido legalmente. Em seguida, veio a manipulação emocional. Robert enviou um e-mail pessoal. Freda, você destruiu o legado da nossa família. Sua mãe teria vergonha. Tudo que construí foi para você e Marcos. Agora você me deixou apenas com vergonha e dívidas. Minha saúde está debilitada. Sua vingança vale a vida do seu pai? Emma leu por cima do meu ombro. Nossa, ele está mesmo tentando ganhar o prêmio máximo de culpa, não é? Não responda, aconselhou meu advogado. Deixe que eu cuido disso. A resposta dele foi perfeita. Senhor Enders, as provas falam por si. Gravações em vídeo e e-mails não são difamação, são documentação. Recomendamos que se concentre na investigação criminal em vez de tentar silenciar as testemunhas.
Mas Robert não havia terminado. Ele enviou cartas para a escola de Emma alegando que eu era uma mãe inadequada por expor uma menor a assuntos de adultos. A resposta da escola foi imediata: eles tinham visto a notícia e consideravam Emma uma heroína por ter enfrentado o abuso. A última e patética tentativa ocorreu em 23 de dezembro. Robert publicou um vídeo no site da Ender Development, sentado em seu escritório agora vazio, alegando ser vítima de um ataque coordenado por uma filha vingativa. O vídeo recebeu 12.000 dislikes em uma hora. A seção de comentários teve que ser desativada. Alguém vazou a informação de que ele havia contratado uma empresa de relações públicas especializada em gestão de crises por $50.000 por mês, dinheiro que ele não tinha mais. Janeiro de 2025 chegou trazendo consigo uma oportunidade que bateu à minha porta. Os contratos que Jennifer Walsh e Brad Coleman haviam mencionado se materializaram em propostas formais, 12 grandes projetos totalizando mais de $200 milhões em receita potencial. Precisamos expandir, disse meu diretor financeiro, analisando os números. Isso requer pelo menos 4 anos de trabalho. Então, nós expandimos. Assinei o contrato de arrendamento para andares adicionais na Morrison Tower. Estamos contratando mais 50 pessoas e quero que pelo menos metade delas sejam jovens arquitetos que foram ignorados em outros lugares. O Freda Studio passou de 25 para 75 funcionários em 6 semanas. Abrimos escritórios satélite em Los Angeles e Nova York. 3 organizações sem fins lucrativos voltadas para a sustentabilidade nos procuraram para discutir parcerias, interessadas em usar nossos projetos como modelos para moradias verdes acessíveis. As ofertas para palestras foram inúmeras: TED Talk, conferências de arquitetura, cúpulas de mulheres no mundo dos negócios. Aceitei o convite para apresentar a palestra TED, Construindo a Verdade, porque o design autêntico começa com negócios autênticos. Sua história repercutiu no mundo todo, explicou o coordenador do TED. Recebemos mais pedidos para sua palestra do que para qualquer outra este ano. Os números eram impressionantes. Nossa projeção de receita para 2025 atingiu $200 milhões. Meu patrimônio líquido pessoal, que era praticamente zero há 6 meses, ultrapassou os 8 dígitos. Mas a vitória mais doce foi menor. Uma anotação manuscrita de um arquiteto júnior em Ohio. Depois de ler sua história, confrontei meu chefe sobre o roubo dos meus designs. Ele me demitiu. O cliente me contratou diretamente. Obrigada por me mostrar que era possível. Emma fixou a foto no nosso mural de inspirações do escritório, bem ao lado do nosso primeiro cheque da Morrison Tech. Mãe, disse ela, lembra quando você trabalhava na mesa da cozinha, esperando que alguém notasse seu talento todos os dias? Agora o mundo inteiro está assistindo. A investigação sobre Marcus foi minuciosa e devastadora. Em fevereiro, a dimensão completa do problema veio à tona em um relatório vazado que ganhou manchetes em todo o país. 7 anos de roubo sistemático, anunciou o Seattle Times. A investigação revelou que Marcus havia roubado projetos não apenas meus, mas também de outros 3 arquitetos juniores da Ender Development. 2 deles foram demitidos após reclamarem. Um deles havia sido subornado mediante um acordo de confidencialidade. O Conselho de Registro de Arquitetura iniciou sua própria investigação. A licença de Marcus foi suspensa enquanto aguarda revisão. Sem isso, ele não poderia exercer a profissão de arquiteto em nenhum lugar dos Estados Unidos. O padrão é claro, disse o investigador aos repórteres. O Sr. Marcus Enders construiu toda a sua reputação com base no trabalho de outras pessoas. Nenhum dos principais projetos atribuídos a ele era, de fato, de sua autoria. Começaram a surgir inúmeros processos judiciais. Os antigos associados queriam que seu crédito fosse restaurado e que os danos fossem pagos. O total das indenizações ultrapassou os $15 milhões, dinheiro que Marcus não tinha. A separação de Sarah transformou-se em um processo de divórcio. Documentos judiciais revelaram que ela reivindicava metade de bens que estavam desaparecendo rapidamente. Eles tiveram que vender sua mansão em Belleville com prejuízo. Em seguida, fomos para o barco e depois para a casa de férias em Aspen. Em março, Marcus estava trabalhando como técnico júnior de CAD em uma pequena empresa em Portland, o único emprego que conseguiu sem sua licença. Salário: $62.000 por ano.
Seu patrimônio líquido havia caído de 50 milhões de dólares para pouco mais de 5 milhões de dólares, a maior parte vinculada a honorários advocatícios. Alguém me enviou uma foto dele em uma cafeteria, curvado sobre um laptop, fazendo o trabalho que ele havia evitado durante toda a sua carreira. Ele parecia mais velho, com cabelos grisalhos e menor. Você sente pena dele? Perguntou Emma. Sinto pena da pessoa que ele poderia ter sido se tivesse desenvolvido seus próprios talentos em vez de roubar os dos outros. No dia 15 de janeiro, Robert solicitou uma reunião. Após semanas de ameaças legais e manipulação emocional, ele quis conversar. Eu concordei, mas apenas no escritório do meu advogado, com gravação completa da conversa. Ele parecia abatido. O CEO imponente que dominava todos os ambientes era agora um homem de 70 anos com um terno mal ajustado, seu império desaparecido e sua reputação destruída. Quero me reconciliar, começou ele. Em que termos? Você afirma que tudo não passou de um mal-entendido familiar. Eu reconheço sua contribuição em alguns projetos. Vamos reconstruir juntos. Mesmo agora, ele não conseguia admitir a verdade. Robert, você me deu um tapa na frente de 32 pessoas por eu me recusar a ceder os direitos da minha obra. Não há nenhum mal-entendido a esclarecer. Eu sou seu pai. A biologia não lhe concede absolvição. Se você quiser manter qualquer tipo de relacionamento daqui para frente, estas são as minhas condições: reconhecimento público e completo do roubo, pedido de desculpa sincero a todos aqueles de quem você e Marcos roubaram, terapia familiar com um terapeuta escolhido por mim, nenhuma conversa sobre negócios jamais, e você nunca mais falará com Emma sem a minha presença. Seu rosto ficou vermelho. Essas exigências são ridículas. Esses são limites. Aceite-os ou rejeite-os. Você está me pedindo para me humilhar. Estou pedindo que você diga a verdade. A humilhação é exatamente como a verdade se sente depois de décadas de mentiras. Ele se levantou abruptamente. Você não é minha filha. Pela primeira vez, concordamos em algo. Ele saiu furioso, batendo a porta. Meu advogado balançou a cabeça negativamente. Ele realmente achou que você cederia. Ele contou com a minha rendição por 38 anos. Finalmente, os cálculos mudaram. Emma, que insistiu em ficar no quarto ao lado, me abraçou. Você nem sequer se mexeu. Estabelecer limites fica mais fácil quando você percebe o preço de não tê-los. A reestruturação familiar foi rápida e necessária. Alguns parentes escolheram o lado de Robert, agarrando-se à antiga estrutura de poder mesmo quando esta começou a desmoronar. Outras pessoas entraram em contato compartilhando histórias e oferecendo apoio. Para mim, uma família menor não é problema, eu disse a Emma enquanto planejávamos nossa nova tradição de ação de graças. Qualidade em vez de quantidade. Convidamos minha equipe, suas famílias, Morrison e sua esposa, e os parentes que nos apoiaram, 50 pessoas que realmente se importavam umas com as outras. Sem jogos de poder, sem crédito roubado, sem cúmplices silenciosos. A maior surpresa foi a tia Lisa, irmã da minha mãe, com quem eu estava afastada há 20 anos. Ela ligou em fevereiro. Eu fui embora porque Robert destruiu o negócio da sua mãe e depois o meu. Eu deveria ter te avisado, mas ele ameaçou arruinar qualquer um que se manifestasse. Nos encontramos para tomar um café. Ela trouxe álbuns de fotos que eu nunca tinha visto, minha mãe em sua mesa de desenho, seus prêmios de design de interiores, seu sorriso antes de Robert destruir seu espírito. Ela tinha o seu talento, disse Lisa. E a sua bondade. Robert não suportava a ideia de que ela fosse melhor do que ele. Emma ganhou uma tia que compreendeu nossa trajetória. Após se libertar da influência de Robert, Lisa construiu sua própria empresa de design de sucesso em Portland. A árvore genealógica precisava de uma poda, disse ela. Você não destruiu a família, Freda. Você revelou que ela já estava destruída. Criei um grupo de apoio para profissionais que lidam com roubo no local de trabalho e empresas familiares tóxicas. Em 2 meses, tínhamos 500 membros compartilhando histórias, estratégias e pontos fortes. Nossa verdadeira família ficou menor, mas mais forte, observou Emma em nosso encontro de março, 20 pessoas que escolheram a verdade em vez do conforto, a integridade em vez da herança.
Às vezes, eu disse ao grupo, perder sua família biológica significa encontrar sua família lógica, as pessoas que fazem sentido em sua vida. Em fevereiro de 2025, ocorreu a cerimônia de inauguração do campus da Morrison Tech. Apesar da garoa de inverno, 300 pessoas compareceram, incluindo autoridades municipais e figuras importantes do setor tecnológico. Robert estava visivelmente ausente da lista de convidados. Este campus representa o futuro, disse Morrison no pódio. Projetado por alguém que entende que a integridade nos negócios começa com a integridade no design. Estávamos adiantado em relação ao cronograma e abaixo do orçamento. O projeto sustentável já havia conquistado 3 prêmios antes mesmo de um único tijolo ser assentado. O Instituto Americano de Arquitetos o considerou o projeto do ano. O primeiro edifício ficaria pronto em 4 meses, todo o campus em 18 meses, todas as metas foram atingidas, todas as promessas cumpridas. O programa de inovação juvenil de Emma foi lançado no mesmo dia com 50 alunos. Ela estava ao lado de Morrison, explicando como os jovens poderiam contribuir para a arquitetura sustentável. Minha mãe me ensinou que prédios não são apenas estruturas, disse Emma. São promessas que fazemos ao futuro. E promessas importam. O contraste com a Enders Development era gritante. Enquanto dávamos início às obras do futuro, a antiga empresa de Robert entrou com pedido de falência sob o capítulo 11. O prédio que antes levava seu nome estava sendo renomeado. Minha equipe trabalhou com uma paixão que eu nunca tinha visto antes. Não estamos construindo apenas para Morrison, disse meu arquiteto principal. Estamos provando que um bom projeto vem de boas pessoas. A estrutura do primeiro prédio foi erguida em tempo recorde. Morrison fazia visitas semanais e sempre ficava impressionado. É isso que acontece quando o talento não é reprimido, ele me disse. Imagine se você tivesse conseguido fazer isso há 15 anos. Então eu não teria aprendido a importância dos limites, respondi. Todo edifício precisa de uma base sólida. Assim como toda a vida. Em março, estávamos 2 meses adiantado em relação ao cronograma. O mundo da arquitetura estava de olho e nós estávamos entregando o resultado. Março trouxe uma ligação inesperada. A tia Lisa queria me apresentar a outras pessoas que haviam fugido da toxicidade de Robert ao longo dos anos. A lista era mais longa do que eu imaginava. Somos 12, explicou ela. Primos, tias, antigos amigos da família. Nos chamamos de Êxodo Enders. Nos encontramos na casa de Lisa em Portland. Cada pessoa tinha uma história, negócios que Robert sabotou, créditos que ele roubou, relacionamentos que ele destruiu quando as pessoas não se submeteram ao seu controle. Sua mãe foi a primeira a sair, revelou Lisa. Ela tentou abrir o próprio escritório 3 vezes. Robert destruiu todas as tentativas, roubou clientes, espalhou boatos, ameaçou os sócios. Meu primo Michael, a quem eu não via desde os 10 anos de idade, compartilhou sua história. Eu desenvolvi uma nova técnica de construção em 2008. Robert a patenteou sob o nome de Ender Development. Quando protestei, ele me colocou na lista negra em Seattle. Não se tratava apenas de parentes. Eles eram refugiados do império de Robert, refugiados bem-sucedidos que haviam reconstruído suas vidas em outros lugares, mas carregavam cicatrizes. Você fez o que nenhum de nós conseguiu, disse Michael. Você o expôs publicamente. Saímos todos em silêncio, pensando que estávamos protegendo a família, acrescentou Lisa. O silêncio o protegeu, não a família, disse Emma, com uma sabedoria que ia além da sua idade. Formamos uma nova rede, não baseada em laços de sangue ou obrigação, mas em entendimento mútuo e apoio compartilhado. O grupo Enders Exodus tornou-se nossa família escolhida, reunindo-nos mensalmente, apoiando os negócios uns dos outros e celebrando os sucessos que Robert teria roubado. Gostaria que sua mãe pudesse ver isso, disse Lisa, mostrando-me uma foto da minha mãe aos 25 anos, segurando-me bebê, em frente ao seu primeiro escritório. Ela ficaria tão orgulhosa por você ter conseguido onde ela não conseguiu. Ela conseguiu, percebi. Ela me tinha e garantiu que eu fosse forte o suficiente para terminar o que ela começou. Abril de 2025 marcou o colapso completo do Império Enders. A decisão final do Tribunal de Falências foi devastadora. Os ativos da Enders Development foram liquidados.
A torre no centro da cidade foi vendida para Morrison Tech, uma ironia do destino. Os bens pessoais de Robert foram confiscados para pagar os credores. A propriedade em Mercer Island foi a leilão. Um empreendedor do ramo tecnológico comprou a propriedade, com a intenção de demolir o monumento que Robert fez a si mesmo e construir moradias populares para jovens profissionais. O jornal Seattle Times publicou uma foto de Robert observando de dentro do carro enquanto a placa de vendido era instalada. Ele havia se mudado para um apartamento de um quarto em Tacoma. Sua fortuna se reduziu à previdência social e a uma pequena pensão que o tribunal não pôde tocar. De comandar 4.000 funcionários a morar sozinho em um espaço de 55 metros quadrados. Marcos não estava em situação melhor, ainda trabalhava como técnico de CAD em Portland. Suas candidaturas para outras empresas foram sistematicamente rejeitadas. A comunidade arquitetônica tem memória longa, e o nome dele era veneno. Último dia da Ender Development, a seção de negócios anunciou que a empresa que dominou a construção civil em Seattle por 30 anos foi completamente dissolvida. Ex-funcionários compartilharam histórias de cultura tóxica, ideias roubadas e sonhos destruídos. Um ex-arquiteto me mandou uma mensagem. Trabalhei lá por 10 anos. Ver o lugar desabar foi como ver meu trauma receber uma validação externa. Obrigada. Não senti nenhuma satisfação, apenas uma tristeza distante pelo desperdício. Toda a energia que Robert dedicou a roubar e controlar poderia ter construído algo real. Todos os esforços de Marcos para evitar o trabalho árduo resultaram na queda mais desastrosa possível. Você já pensou em visitá-lo? Perguntou Emma. Não. Ele conhece as minhas condições para a reconciliação. Ele escolheu o orgulho em vez da família, como sempre fez. O império construído sobre projetos roubados havia se reduzido a pó. As únicas coisas que restaram foram as verdades que finalmente contamos. A transformação de Emma, de observadora silenciosa a defensora confiante, foi notável. Em maio, ela venceu um concurso nacional de redação com seu texto defendendo a verdade, porque o silêncio nunca protege as pessoas certas. O prêmio, $25.000 para a faculdade e uma vaga para palestrar na Conferência Nacional de Liderança Juvenil. Aos 13 anos, ela dominava o palco como alguém com o dobro da sua idade. Os adultos sempre dizem às crianças para respeitarem os mais velhos, começou ela. Mas o que acontece quando os mais velhos não respeitam a verdade? O que acontece quando ficar em silêncio significa acobertar o roubo? O discurso dela viralizou 3 milhões de visualizações em uma semana. Inúmeras mensagens chegaram de adolescentes que enfrentavam situações familiares tóxicas, agradecendo-lhe por mostrar-lhes que não havia problema em falar sobre o assunto. Ela fundou uma organização sem fins lucrativos chamada Truth Voices para adolescentes que enfrentam corrupção ou abuso familiar. Usando o dinheiro do prêmio como capital inicial, ela criou uma plataforma onde jovens podiam compartilhar histórias e encontrar apoio. 10.000 seguidores em 3 meses, ela me disse orgulhosamente. E ajudamos 12 crianças a encontrar assistência jurídica para casos de abuso financeiro familiar. Morrison tornou-se sua mentora não oficial, ensinando-lhe sobre ética empresarial e desenvolvimento sustentável. Sua filha tem potencial para ser CEO, ele me disse, mas, mais importante ainda, ela tem potencial para ser íntegra. A escola de Emma a convidou para discursar na formatura. A garota que antes permanecia em silêncio enquanto seu tio roubava o trabalho de sua mãe, agora estava diante de 500 pessoas, ensinando-lhes sobre coragem. Minha mãe trabalhou nas sombras por 15 anos porque achava que manter a paz era nobre, disse Emma. Mas eu aprendi que paz sem justiça não é paz. É apenas opressão silenciosa e eu me recuso a ficar em silêncio. A diretora me disse depois, Emma mudou completamente a cultura da nossa escola em relação à liberdade de expressão. Ela é a prova de que uma única voz pode desencadear uma avalanche. Novembro de 2025, uma nova tradição de ação de graças no primeiro edifício concluído do campus da Morrison Tech. Um espaço deslumbrante com janelas imponentes e paredes verdes exatamente como eu havia imaginado anos atrás. 75 funcionários do Freda Studio e seus familiares se reuniram no átrio que eu projetei exatamente para esse propósito, comunidade, celebração e gratidão genuína. Morrison compareceu como nosso convidado de honra, trazendo consigo sua família e seus executivos mais próximos. Um brinde, Morrison ergueu seu copo. As famílias que escolhemos, o sucesso que conquistamos e a verdade que oramos.
Ninguém mencionou o passado. Não precisávamos. O presente foi prova suficiente. Minha empresa está prosperando, com um faturamento de 180 milhões de dólares no nosso primeiro ano completo. O programa de EMA inspira jovens arquitetos em todo o país. Relacionamentos construídos sobre o respeito, e não sobre o medo. No último dia de ação de graças, levei um tapa por me recusar a mentir, disse durante meu brinde. Neste dia de ação de graças, estou cercado por pessoas que valorizam a verdade. Esse é o único sucesso que importa. Marcos enviou uma mensagem de texto naquele dia, a primeira comunicação em meses. Feliz dia de ação de graças. Me desculpe. Eu não respondi. Pedir desculpas sem assumir a responsabilidade é apenas ruído. Robert não enviou nada. Segundo a tia Lisa, ele passou o dia sozinho em seu apartamento em Tacoma, recusando convites dos poucos parentes que ainda falavam com ele. É triste, disse Emma, olhando para a multidão feliz ao nosso redor. Ele poderia estar aqui se tivesse simplesmente admitido a verdade. Algumas pessoas preferem perder tudo a admitir que estavam erradas, respondi. Essa é a escolha delas. Esta é a nossa. Enquanto o sol se punha através do vidro sustentável que eu havia especificado, projetando padrões de arco-íris sobre as famílias reunidas, percebi algo. O sucesso não consiste em provar que os outros estão errados. Trata-se de finalmente provar que você está certo. O segredo para a felicidade era simples: construa com integridade, e a integridade construirá você. Olhando para trás agora, o tapa que mudou tudo não foi apenas uma questão de violência física. Foi o momento em que 15 anos de roubo silencioso se tornaram visíveis, inegáveis, registrados para o mundo ver. A lição é simples, mas poderosa. Documente tudo. Confie em seus instintos quando alguém constantemente se apropria do crédito pelo seu trabalho. Seu valor não é determinado pela validação da família ou pela disposição deles em reconhecer suas contribuições. Emma e eu estamos mais próximas do que nunca. Ela está se candidatando ao programa de arquitetura do MIT com um GPA perfeito e um portfólio que inclui seu trabalho no campus Morrison. Quero construir como você, diz ela, mas com limites estabelecidos desde o primeiro dia. A Freda Studio atingiu um faturamento de 180 milhões de dólares em seu primeiro ano como uma grande empresa. Empregamos 90 arquitetos que sabem que seus nomes aparecerão em seus trabalhos. Sem roubo. Sem silêncio. Sem tapas. Robert ainda mora sozinho em Tacoma. Marcos ainda trabalha como técnico. Sarah casou-se novamente e finge que os anos com os Enders nunca aconteceram. O grupo da família no WhatsApp foi dissolvido. O conjunto habitacional de Mercer Island agora oferece moradias a preços acessíveis. Mas o Enders Exodus Próspera 12 se tornaram 30 à medida que mais pessoas se sentiram seguras para compartilhar suas histórias. Nos reunimos trimestralmente, apoiando os negócios uns dos outros e celebrando conquistas que ninguém pode roubar. O preço da verdade foi alto, perdi a família em que nasci. Mas a recompensa foi maior. Ganhei uma família que me escolheu, um negócio construído sobre a integridade e uma filha que sabe que seu valor não é negociável. Às vezes, perder tudo o que você achava importante te ajuda a encontrar tudo o que realmente importa. Se você se identificou com essa história, inscreva-se e compartilhe com alguém que precisa ouvir que a verdade dela importa. Você já teve que escolher entre a harmonia familiar e a sua própria dignidade? Compartilhe sua história nos comentários. Você não está sozinho. E lembrem-se, a coragem da Emma veio de me ver finalmente me levantar. Que exemplo você está dando? Obrigado por acompanhar em nossa jornada.